Olá, no Conversa Pública de hoje nós vamos falar sobre a crise na saúde que afeta principalmente o Rio de Janeiro. E para falar sobre esse assunto nós recebemos o doutor Jorge Darzi, que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui do estado. Seja bem-vindo, doutor Darzi. Muito obrigado. E nós vamos começar, doutor, perguntando o seguinte: o que aconteceu para que os hospitais aqui no estado chegassem nesse estado de falência? A crise da saúde pública, ela não tem muitas explicações. Na verdade, como direito constitucional do cidadão e como dever do Estado, se nós vivemos uma crise no sistema de saúde pública, a responsabilidade é sempre do poder público. Então nós estamos falando de uma crise em que o poder público não vem tratando a saúde pública como uma das prioridades de governo. Ela é prioridade geralmente em época de campanha eleitoral. Depois que passa a eleição, a saúde pública deixa de ser prioridade de governo. O que nós temos assistido, na verdade, é uma redução gradativa de recursos para a área da saúde, ao mesmo tempo em que a população cresce, ao mesmo tempo que a crise social se acentua, se agrava. Lamentavelmente, quando a crise social se agrava, as pessoas adoecem, né? Nós temos hoje problemas sérios no país, como desemprego, baixa remuneração, enfim, isso tudo compromete a saúde do cidadão. E esse cidadão que vai adoecendo por várias razões, ele não encontra no sistema público de saúde a solução do seu problema. Doutor, muitos hospitais têm sido geridos por organizações sociais e, inclusive, algumas delas são alvo de investigação. O senhor acha que esse plano deu certo? As OS, na minha opinião, elas são absolutamente inconstitucionais no que diz respeito a esse papel de gerir a saúde pública. O poder público se vale da decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu as organizações sociais como parcialmente constitucionais. Parcialmente constitucional não é constitucional totalmente, ela é parcialmente. E, além do mais, a decisão do Supremo não anulou nenhuma das regras do Sistema Único de Saúde e nenhuma das regras da Constituição no que diz respeito à contratação de servidores para prestar assistência médica à população. Então, embora o Supremo tenha reconhecido as OS como parcialmente constitucionais, eu entendo que isso não autoriza aos governos a contratarem OS para gerir as unidades públicas de saúde. Por quê? Porque a Constituição diz que o privado no SUS tem que existir como complemento. Ora, se você entrega um hospital inteiro a uma OS, essa OS deixa de ser complemento, passa a ser principal. Quem é complemento ali é a administração pública. Quer dizer, houve uma inversão da regra. Falando especificamente do problema que muitos hospitais universitários têm vivido, inclusive o Pedro Ernesto, o senhor acha que é preciso tomar uma providência imediata, visto que essas unidades são formadoras de profissionais, né? O governo do Estado vem deliberadamente, nos últimos anos, reduzindo gradativamente o orçamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E como o hospital é ligado ao UERJ, ele vem sofrendo com a redução desse orçamento. E chegou ao ponto em que ele chegou. Chegou a um ponto caótico, de calamidade. Hospital que hoje não consegue fazer absolutamente nada. Um hospital que na sua origem tinha em torno de 500 leitos, hoje ele funciona em torno de 120. Então, essa redução de leitos se deu exatamente devido à falta de recursos, à falta de pessoal. Doutor Jorge Darzi, eu gostaria de te agradecer por essa entrevista. Eu tenho certeza que quem está em casa conseguiu entender um pouquinho mais sobre esse problema que nós temos enfrentado. Eu que agradeço a oportunidade. Esperei mostrar aos telespectadores de uma forma didática o que está acontecendo, porque comumente essa crise sempre ela é explicada colocando o médico como bode expiatório da situação. Então, o atendimento está ruim porque a responsabilidade é do médico. Nós estamos tentando mostrar que a responsabilidade não é do médico. A responsabilidade é do governo, que não dá ao médico as condições necessárias de trabalho. Porque a assistência à saúde não é uma benesse, não é uma concessão que o governo faz, é uma obrigação estabelecida na Constituição Federal, é um direito conquistado e está escrito na Constituição e não é de mentirinha, tem que ser para valer. O Conversa Pública de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro.